Galera linda, vamos para... Olá, gente linda desse canal. Estamos aqui, ó, para iniciar mais um conteúdo para vocês, né? Mostrar aqui um pouco do lugar aqui onde a minha esposa nasceu, né? E viver um pouco aqui da sua infância. Então vem comigo para saber mais um pouco aqui dessa história. Eu tô aqui ainda em Água Branca, no povoado Sítio Onça, que chama, né? Povoado não, Sítio Onça. Então, galera, eu tô aqui, ó. Essa aqui é a minha esposa. Hoje ela é entrevistada do canal. Eu vou passar o microfone para ela contar um pouco aqui, para ela lembrar um pouco aqui também assim da infância dela, um pouco desse imbuzeiro aqui que tem história para contar. O microfone. Oi, pessoal, gente linda desse canal. É isso, pessoal. Aqui, esse imbuzeiro, né, é uma árvore nativa aqui do sertão, da Caatinga. É maravilhoso isso aqui. Isso aqui fez parte da minha infância, onde eu nasci, nesse lugar aqui. E a gente tem histórias para contar, né? Tempo que eu era criança aqui, muitas vezes eu subia em cima desse pé de umbuzeiro aqui e a gente ficava imaginando como seria o futuro. E hoje eu me vejo já com 52 anos, né? E é sempre lembranças boas que a gente tem desse lugar. Eu lembro muitas vezes eu subia aqui nesse lugar, ficava lá em cima. Aqui dá uns frutos gostosos, né? É umbu, nativo aqui desse sertãozão que nós vivemos. E é maravilhoso, gente. E aqui tem muitas histórias. Aqui foi onde eu nasci, praticamente eu nasci aqui. Tem aqui essa casa aqui, que hoje é a casa do meu irmão, né? A casa do meu irmão. Mas é no mesmo lugar onde era a casa dos meus pais. E não era assim, pessoal. Essa casa aqui, na verdade, ela era uma casa de taipa, de barro, né? E coberta com palhas de coqueiro. Foi onde eu nasci, uma casa de taipa, uma casa de barro, coberta com palhas de coqueiro, onde também era rodeada de palhas de coqueiro. É tanto que chegou uma época em que essa casa ela foi incendiada, devido às altas temperaturas e as palhas secas foi incendiadas. Mas Deus sempre nos guardando, Deus sempre nos livrando, que não tivemos nada, né? Na época eu já não morava mais aqui, eu morava já em Delmiro Gouveia, mas a minha mãe, meus irmãos pequenos, e a minha irmã conseguiu tirar os meus irmãos daqui de dentro dessa casa e queimou, incendiou tudo. Então foi perca total. E assim, gente, são muitas histórias tristes, né? Histórias tristes que nós vivemos aqui, porque nós tivemos uma infância muito pobre, né? Meus pais, eles eram muito pobres e também trabalhavam de roça. É tanto que nós olhamos aqui embaixo, só mato, mas era aqui onde meus pais plantavam, né? Hoje tem muitos pés de frutas por aqui, pé de árvore por aqui, mas era daqui onde eles tiravam o nosso sustento, desse local aqui. E foi assim uma infância muito difícil, uma vida difícil, sofrida, mas graças a Deus hoje nós temos histórias para contar, né? Hoje nós temos vidas diferentes do que nós vivemos aqui, mas isso traz lembranças para nós. Aqui foi bom o tempo que nós ficamos aqui nesse lugar. Deus, ele sempre renova. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho minha casa, eu tenho a minha família, né? Eu moro em Delmiro Gouveia. E nós viemos aqui hoje passear neste lugar e mostrar um pouquinho para vocês de que vale a pena, de que que nós precisamos sonhar com algo além, com algo melhor. E quando nós colocamos os nossos sonhos diante de Deus, quando nós lutamos e batalhamos para isso, nós conseguimos mudar de vida. Isso aqui hoje é só história para mim. Isso aqui para mim hoje é passado, mas nós vivemos algo melhor, algo diferente. Mas não podemos deixar as nossas raízes, gente. Né? As nossas raízes, nossa história. Aqui era onde a gente brincava. Era esse terreno aqui onde a gente brincava, eu e meus irmãos, nós temos
somos em 8 irmãos. E aqui esse lugar, como eu já falei para vocês, a casa era de taipa, era de palha, tudo. Mas hoje está aqui, hoje é a casa do meu irmão, né? Não era nesse lugar. A casa dos meus pais era justamente nesse lugar. Aqui era os fundos e lá era a frente. E hoje é a casa do meu irmão. E hoje nós viemos aqui para relembrar, né? Para ficar um pouquinho aqui com eles e mostrar aqui que esse lugar aqui tem histórias. Histórias boas, ruins também, mas o que é ruim a gente joga fora, a gente descarta e a gente guarda no coração só as coisas boas. Tudo que foi sofrimento, eu costumo dizer que as coisas ruins que eu passei nesse lugar, que os sofrimentos do passado, eu transformei tudo em memórias boas, em bênção, em tudo aquilo que a minha mãe fazia para a gente. Teve momentos que a gente não tinha nem o que comer, mas a minha mãe era aquela mulher guerreira, batalhadora, que mesmo assim, nas dificuldades, ela chegava a pedir para os outros, para não deixar a gente passar fome. Então, o que hoje, na minha memória, o que eu guardo hoje na minha memória, são essas lembranças da minha mãe tendo que buscar alimento, roupa para nós, para que nós não viéssemos a passar necessidade. E é isso. É história de superação, é história de milagre. Como vocês sabem, há 10 anos atrás eu tive câncer também, né? Tive um câncer de mama. E para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante, gente, que no domingo eu encontrei algumas pessoas que eu nunca mais via. E essas pessoas chegaram a perguntar, a falar para mim que achava que eu havia morrido. Achava que eu havia morrido devido nunca mais eu ter aparecido, né? Mas eu disse não, né, gente? Aí, devido eu ter passado por um câncer, as pessoas achavam que eu não estaria mais nessa terra, não estaria mais nesse mundo. Mas Deus, Ele é fiel. E como a palavra de Deus diz, né? Aquele que tem promessa não morre, mas não morre se permanecer firme com o Senhor, nos caminhos do Senhor, acreditando, crendo que Ele é vida, que Ele é suficiente e que Ele nos sustenta e que Ele é aquele que ressuscita até mortos, né? Até mortos Jesus Cristo ressuscita. Quanto mais pessoas que passam por um tipo de enfermidade, basta somente crer, não desistir, não deixar que a enfermidade entre na sua mente nem no seu coração, porque Ele é fiel para restaurar, para curar e para dar vida, vida e vida em abundante. Então, eu hoje estou aqui neste lugar e eu costumo dizer para todos, gente, eu me acho linda, eu sou maravilhosa, porque Deus me fez desse jeito. Deus me fez assim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Tá certo, gente? Deus abençoe, um beijão para vocês.